Senhoras e senhores, é com muita satisfação que voltamos com o nosso programa Você Sabia? E no programa de hoje a satisfação é maior porque eu tive a felicidade de conseguir uns minutos de uma pessoa de muita importância aqui no Vale do Taquari, que trabalha num setor do qual nós devemos nos orgulhar, porque eu sei de pouquíssimas cidades no estado que tem isso, e uma das referências sempre é o Curto Hotel lá de Gramado, e nós não ficamos nada a dever ao pessoal lá daquela terra de turismo. Eu estou aqui com o Dr. Ney Rafim, homem que eu sempre admirei pelo seu respeito que ele tem com seus clientes, pelo seu excelente trabalho que faz, junto com a sua esposa, e é uma das fontes de orgulho do Vale do Taquari. É um prazer, Dr. Ney, estar aqui conversando sobre um assunto de tanta seriedade que é a sua profissão dentro da medicina. E eu gostaria de começar já lhe fazendo uma primeira pergunta para a satisfação de todos os nossos telespectadores, com a resposta que, por certo, o senhor irá dar. É possível interferir no processo do envelhecimento? Olá, Oswaldo. Obrigado pela gentileza da tua apresentação comigo. E quero te dizer que é um prazer estar aqui com vocês e participar dessa iniciativa tão louvável dentro da televisão do Rio Grande do Sul. É possível se interferir no processo do envelhecimento, Oswaldo, mas não como se pudesse pensar num primeiro momento, tipo um pensamento hollywoodiano, tipo eu pegar uma pessoa de 80 anos ou de 70 e transformá-la numa pessoa de 20. Como a gente vê às vezes em algum outro programa de cinema, não é assim que funciona. Mas é possível interferir. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas, elas têm, todos nós temos duas idades. Uma idade é a contabilidade do tempo que passa, que começa quando a gente nasce, não é? E ano a ano a gente vai somando um ano de idade cronológica, ou seja, o tempo que é a idade da nossa carteira de identidade. Isso é uma idade. Uma outra idade, que é chamada de idade biológica, ou seja, de quão bem funciona o nosso organismo. E essa idade biológica que realmente interessa. Porque a idade cronológica ela não é passível de reversão, como eu tinha falado no início. Mas a idade funcional, a idade de quão bem o nosso organismo funciona, em todas as suas características, isso sim, isso é possível a gente interferir. Vamos dar um exemplo assim, bem prático. Se a gente pega uma pessoa, independente da idade, um adulto, que está sedentário, que não se ativa fisicamente, e se faz uma avaliação da musculatura dessa pessoa, uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa de 30 anos, se faz testes de função muscular e se vê que a musculatura dessa pessoa, por estar sedentária, ela corresponde aos testes a uma idade de 40 anos. Então, apesar dela ter uma idade cronológica de 30 anos, a idade funcional da musculatura dessa pessoa é de 40 anos. Muito bem. Então, ela está, entre aspas, envelhecendo ou envelhecida precocemente para a idade dos 30, 10 anos. Então, se nós fizermos uma programação em que essa pessoa começa a voltar a ficar fisicamente ativa, começa a reversão desse processo de sedentarismo, e lá adiante fizermos novos testes, nós vamos ver
que esses testes vão começar a serem semelhantes às pessoas de 30 e 25, 28 e pode chegar até, por que não, com 20 anos. Qual é a idade ideal para começar a cuidar desse ponto? Pois é. Isso é uma pergunta, Oswaldo, que muitas vezes os médicos vêm se fazendo, né? Mas se sabe hoje que, né, do ponto de vista biológico da pessoa, como eu estava conversando antes, em torno dos 25 a 28 anos é a época em que nós começamos a sentir mais essas diferenças. Por exemplo, quando a gente chega perto dos 30 anos, começa a notar que a musculatura já não está tão durinha. Mas um pouco antes a gente já nota que o grau de energia, de disposição física, um atleta, por exemplo, jogador de futebol, né, ele já começa a ter menos preparo físico, não é? Então, em torno dos 25 aos 28 anos começa. E a partir dali, ano a ano, a gente perde um pouquinho. Então, hoje se sabe que não se pode reverter a idade da pessoa, cronologicamente falando. Exato. Mas, do ponto de vista funcional, a gente consegue muitos benefícios. Não é? Eu comentei aqui um aspecto bem simples com relação à atividade muscular da pessoa ser sedentária ou não. Mas o quadro mais global ele é um pouco mais complexo, porque a gente consegue hoje ter uma noção melhor do que ocorre conosco à medida que a gente vai, entre aspas, envelhecendo. Na verdade, eu pessoalmente, Oswaldo, não gosto muito do termo envelhecer, não é? Porque o que é velho é desprezado, não é bom, não é? O que a gente ocorre, na verdade, a gente vai amadurecendo. É diferente, não é? Então, nós podemos chegar bem, mesmo a idades mais avançadas, sabe? E qual é o prazo máximo, por exemplo, que o cara pode esperar? Qual é a idade máxima que ainda dá tempo para fazer a reversão, que a pessoa deve ter? Bem, existem comentando as idades cronológicas. Exato, estamos tratando da cronológica. As idades cronológicas. Isso depende de quão bem a pessoa vem se cuidando, sabe? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que durante a sua vida nunca se cuidou, abusou de cigarro, de álcool, sedentário, ficou excessivamente obeso, não cuidou o peso, não lidava bem com o estresse, eu estou exagerando tudo. Obviamente, é uma pessoa que vai chegar com 60 anos já com muitas alterações, algumas das quais podem não ser reversíveis. Entendeu? Ao contrário, se tem uma pessoa da mesma idade, mas que ela se cuidou, sempre ela vai poder fazer alguma coisa. Mesmo em idades avançadas, é possível se utilizar de tecnologia, que depois nós vamos comentando, para que essa pessoa fique bem, para que a pessoa fique o melhor possível dentro da realidade dela. Tá? E aqui na nossa região, o pessoal já tem uma mentalidade nesse sentido? Tá, olha, eu te diria assim, Oswaldo, ao falar da região, eu falaria inicialmente em panorama mundial. Isto realmente, o aspecto de pensar na possibilidade de interferir no envelhecimento da gente, isso é mais ou menos recente, isso deve ter uns 20 anos. Quando se fala 20 anos de medicina, isso não é tão longo. Até então, as pessoas diziam assim que envelhecer, isso é da vida, é assim mesmo, não tem o que fazer, sabe? Isso é um pensamento assim, até muito parecido com o da menopausa no século passado, em que
as nossas avós iam aos médicos já em menopausa, e os médicos não tinham realmente o que fazer, né? Então havia uma batidinha no ombro, olha, não tem o que fazer. É assim mesmo, é da vida. Porém, foi mudando esses aspectos e hoje se tem muito o que fazer pelas senhoras que entram em menopausa. Ora, da mesma maneira com relação ao envelhecimento. Até então, as pessoas achavam, olha, não tem o que fazer, é assim, não vou entender. Agora não, agora está tendo. É claro que... Isso o senhor fala no sexo feminino e no sexo masculino? Não, e no sexo masculino também. Mas veja, Oswaldo, essa de 1990 para cá, isso vem mudando. E um aspecto é que as pessoas atualmente vêm começando em função da própria mídia, do que sai na mídia, em termos internacionais, em termos nacionais, né, e agora em termos regionais, já está havendo, eu vou fazendo um fechamento da questão que me colocasse com relação à nossa região, já está havendo uma progressão disso. Por quê? Porque na medida em que as pessoas pensam, olha, eu posso ficar melhor, o que eu posso fazer então para ficar melhor? Bom, então eles começam a se interessar pelo assunto. Então já está ocorrendo isso. Até porque existe uma correlação muito importante entre estar bem com produtividade. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde os americanos gostam muito de colocar uma régua em termos de dinheiro, do que valem as coisas, se sabe que o quão importante é uma pessoa dentro de uma organização. Por exemplo, organização, ela se traduz em pessoas dentro da organização. E a pergunta que eles fazem dentro desses aspectos que nós estamos comentando é o seguinte, por exemplo, quanto vale um executivo ou um empresário para aquela empresa? Mas vale muito, muito bem. E será que ele está trabalhando ao 100% do que ele pode ou ele está trabalhando a 50% do que ele pode? Já se tem como avaliar isso. Não, ele está trabalhando menos. Bom, então, quanto representaria isso para a empresa se colocasse essa pessoa a trabalhar todo o seu potencial? Entende? Por exemplo, um vendedor, um grande vendedor de uma grande empresa. Né? Por outro lado, a pergunta também é assim, se essa pessoa tem uma expectativa de trabalho nessa empresa em torno de 7, 10 anos, quanto valeria para a empresa se essa mesma pessoa trabalhasse 15 anos? Quer dizer, 5 anos a mais que o esperado. Então, quando coloca isso na ponta do lápis, como a gente diz, se vê que representa muito, muito dinheiro para aquela empresa. Então, as empresas já estão pensando melhor no sentido da, entre aspas, saúde ou de quão bem estão certos os funcionários, principalmente aqueles funcionários que elas consideram chave. Entendeu? Então, hoje já está havendo essa consciência. Por quê? Porque as pessoas que começam e pensam, avaliam e ficam melhor, elas notam. E ao notar que elas ficaram melhores, não, realmente, isso existe e eu posso alterar, eu posso mudar. Muito tá bem, certo? Como nós dependemos de horário, certo, temos que fazer uma pequena pausa e logo em seguida voltaremos com o assunto. Ok, obrigado. As informações atuais da sua cidade, região e país, associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente.